É Veneta, né? Então, tá bom. De Dar na Veneta. Dar na Veneta, pode crer. Você sabe que a editora ia chamar a MOC. A gente fiz um logo ultra bonitinho na MOC, imitando o logo da Paçoca, Amor. Sim. Então, só que aí teve aquele realengo, aquele moleque matar um monte de... Ah, pode crer. Que falaram aí eu falei porque a MOC, você sabe? Sim. Aí eu decidi mudar o nome para Veneta. Entendi. Mas depois eu acabei descobrindo, depois que já estava registrado, que eu já tinha inventado o logo e tal, eu acabei descobrindo que a Veneta é justamente... porque fala isso daqui de ato impulsivo, né? Mas originalmente é de ato impulsivo violento. É das veias da pessoa saltarem, entendi. A pessoa sair dando porrada. Ou seja, era a mesma coisa da MOC. Curioso. Eu fico preocupado a respeito. Vamos lá. Olá, amigos do Livrada, bem-vindos a mais uma entrevista. Nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que o editor da editora Veneta, Rogério de Campos. Como é que tá, Rogério? Tudo bem? Bem. Rogério está aqui em Curitiba, estamos aqui na Itiban Comic Shop, melhor loja de quadrinhos da cidade, talvez do sul do Brasil, talvez até do sul do Brasil, do norte do Brasil inteiro, talvez da galáxia. Das melhores livrarias do planeta. Exatamente. E onde o Rogério vai estar aqui fazendo um bate-papo hoje, lançando a nova empreitada aqui da Veneta, que é o Manifesto Comunista em Quadrinhos, que está sendo lançado justamente no ano 1 dos últimos anos de nossas vidas, assim, A nova empreitada da Veneta é fazer do Brasil virar um país comunista. E a gente primeiro... Cara, não fala isso brincando, que vai ter gente que vai acreditar e vai então... vão levar um pato de borracha lá na frente do teu escritório. Olha, lá, cara. Mas é isso... É claro, eu estou aberto a negociações, né? Se alguém quiser me pagar para não implantar o comunismo no Brasil, eu estou aberto a negociações, mas o objetivo é esse, a menos que, né? Exato. Bom, vamos falar só um pouquinho sobre esse livro, então, para depois puxar pela tua carreira de editor. Esse livro aqui, ele foi lançado, acho que no ano passado, né? Essa adaptação aqui é do Martin Rawson. E já abocanhou, já publicou, já mandou aqui. Como é que foi o teu achado desse livro aqui, cara? Na verdade, eu já tinha publicado. Esse daí foi publicado originalmente na Inglaterra pela Self-Made Hero. É uma editora, talvez... Puxa vida, nesse momento talvez seja a editora mais forte de quadrinhos da Inglaterra, e eu já tinha publicado uma adaptação do O Processo, do Kafka, em quadrinhos, feito pelo Dave Meyerowitz e pela Chantal Montelier, que é uma quadrinista francesa essencial. A Chantal Montelier é uma dessas grandes... É um absurdo que assim, o primeiro livro tenha sido eu que publiquei, porque ela está desde o início dos anos 70 fazendo quadrinhos. Eu falo frequentemente que uma das 10 principais nomes dos quadrinhos franceses, e as pessoas acham, das 10 principais autoras dos quadrinhos franceses. Não, é dos 10 principais. Ela é muito importante, muito chave, é uma quadrinista muito importante. E aí, assim, ela fez essa adaptação do Processo, muito preciosa, que saiu por essa editora. E tem uma adaptação também do Coração das Trevas, pela Katarine Anyango, que é uma artista, uma quadrinista queniana. E também muito poderoso. Então eu tenho uma boa relação com essa editora, né? E ela me falou na época, a Emma, que é a dona da editora, que dirige a editora, me falou do manifesto. Eu já fiquei bem interessado e acompanhava, porque o Matt Rawson é um dos grandes cartunistas, né, da Inglaterra nesse momento. É um cara que é muito intelectual dos desenhos e tal, então eu já acompanhava. E ele fez já a adaptação de Gulliver, Tristan Shandy, fez várias coisas, é um romancista inclusive e tal. Então fiquei bem interessado. E, enfim, aí a gente
teve esse negócio combinou com esse nosso objetivo de implantar o comunismo no Brasil, né? Então, imediatamente, vamos nessa, né? Legal. Eu acho que está bem adequado. Bacana. Isso é engraçado, assim, você falando dessa tua relação com esse tipo de quadrinho, com essa linha editorial dessa editora francesa, porque a gente vê, assim, pela sua trajetória como editor de quadrinhos, que você tem uma preocupação que eu não vejo tanto em outros editores de quadrinho, que é de trazer algumas coisas um pouco mais diferentes, um pouco mais uma proposta mais filosófica, né? Você, antes de trazer a Baderna na Veneta, a Baderna estava na Conrad também, né? Onde você trabalhou, enfim, e você também é o responsável por a gente ter aqui no Brasil os caras como Crumb, como Gilbert Shelton, enfim, e também pelo Dragon Ball, e também pelo Dragon Ball, mas justamente assim, você lançou, né? Você lançou Eu adoro Dragon Ball. Aliás, eu acho Akira Toriyama assim, o máximo. Mas então... Tem coisas que eu não entendo. Eu publiquei frequentemente coisas que eu... Quer dizer, as coisas que eu gosto mesmo, eu não entendi nada. Sabe, os grandes... Eu não entendo até hoje o Quintanilha, não entendo de onde sai o De Salete, não entendo, assim. Mas tem níveis de não entender, sabe? Então tem coisas... Mas enfim... Mas aí você trouxe, por exemplo, você trouxe o Cavaleiro do Zodíaco pra cá. Sim. E o que você ganhou de dinheiro com o Cavaleiro do Zodíaco, você não precisava mais trabalhar no resto da vida. Vamos combinar, né? Mas eu sou péssimo com dinheiro. E você trabalhando assim, você trouxe essa preocupação, essas coleções filosóficas, essa coisa assim. Qual que é a tua filosofia assim, de como editor? Assim, primeiro é que eu não gosto de quadrinhos. Quer dizer assim, eu não gosto de quadrinhos em geral. Tem gente que gosta, só pelo fato de estar em quadrinhos, as pessoas gostam. E eu não me interesso muito por isso. Eu tenho umas coisas que eu gosto. Quando eu comecei minha carreira de editor na Animal... revista Animal, por exemplo. Eu me lembro que teve uma matéria do Franco de Rosa, que é meu grande amigo, mas o Franco era um grande crítico de quadrinho naquele momento, e ele fez uma matéria grandona na época no jornal em São Paulo, falando onde já se viu, com um papel tão bonito, com tudo. Ele não chegou a falar que eu só publicava porcaria, mas ele falou, mas por que você não publica, por que não publica faroeste, terror e tal? E assim, desde o início eu tô querendo publicar aquelas coisas que eu me interesso, sabe? Eu não sei, eu nunca estive muito preocupado com os leitores, sabe? Nunca tive rabo preso com leitor. Eu estou publicando as coisas que me interessam, sou um editor absolutamente egoísta. O que eu acho que é importante, tal, que tem que ser publicado. Por isso a editora chama Veneta. Que dá na Veneta. Que me dá na Veneta, o que lá, e que as minhas sócias permitem, claro. Eu publico. Tá muito boa essa entrevista, porque você já falou que o seu objetivo é implantar o comunismo no Brasil, que você não gosta de quadrinhos e que você não se importa com o leitor. Sim, tá polêmica essa entrevista já, né, cara? Não, ninguém discordou de mim até agora. Como polêmica? Eu não vi ninguém. Isso eu acho que é uma coisa muito sensata da minha parte, exatamente. Não? Exatamente. E aí, assim, você trazendo isso aqui para cá, no momento em que a gente está vivendo um governo que não só acredita que existe um complô comunista para ser implantado no Brasil... E eu não acredito que existe um governo. Bom, então, aí já começa a discordância com as forças oficiais desde já, né? Porque existe essa ideia de um complô comunista, existe essa ideia de que a principal preocupação dos comunistas é doutrinar a criançada, e existe um entendimento meio analfabeto de que quadrinho é coisa para criança, ou seja, isso aqui basicamente é um instrumento de doutrinação. Eu espero. Quer dizer, eu fiquei, até falei que eu acho que deveria ter um alerta assim, crianças não fiquem se mordendo depois disso daqui, assim, não é para incentivar o canibalismo infantil, mas eu espero. Eu fico muito frustrado que o governo ainda não me notou e prova que eu sou um fracasso. Né? Bolsonaro, os caras ficam falando das outras editoras. A Boitempo, por exemplo, tem sido atacada. Foi pedida de fazer um stand, né? Cara, os caras ficam lá telefonando, xingando. Eu só fui xingado por causa que eu falei lá uma coisa dos super-heróis e tal. Tô profundamente decepcionado. Entendi. E aí, assim, esse quadrinho aqui, ele é um desses livros que
como você falou, do Kafka, do Tristan Shandy, que adaptam literatura escrita para essa linguagem dos quadrinhos, que é um foco de interesse que tem crescido bastante aqui no país, principalmente nos últimos anos, né? Você está percebendo uma movimentação nesse sentido aí também? Existiu com a democracia no Brasil, com a democratização, essa entre aspas, mas que acontece a partir da queda da ditadura militar e tal, existiu uma preocupação que foi crescente de inclusão no Brasil, de trazer, sabe, questão dos índios, negros, mulheres, minorias em geral e tal. Houve uma preocupação. E isso também teve consequências na cultura. Isso daqui aconteceu em vários lugares, onde, sabe, na França, quando Mitterrand foi eleito, existia uma política na França de trazer para dentro. Então foi também a mesma coisa. A cena, o Angoulême, existe nessa dimensão que existe porque Mitterrand, do Partido Socialista, foi eleito, né? Então, assim, existiu no Brasil e isso cresceu nos governos PT. Lula, tal, assim, já existia, já era um movimento que existia lá no tempo do PSDB, tal, não sei o quê. Existiu um movimento de inclusão que foi acelerado nos governos PT. Então, existia uma política de começar a comprar livros em quadrinhos para as bibliotecas, que era uma coisa inédita. Mas o que aconteceu foi que as grandes editoras que trabalhavam de venda para governo e tal, a partir disso daí criaram um departamento às pressas para fazer quadrinhos para preencher nos programas. Então vamos fazer Machado de Assis, tem uma cacetada de Machado de Assis que saíram às pressas para atender esses programas, tudo isso daí. E que era essa ideia que eu acho muito bizarra, que é de deixar mais fácil a leitura. Mas, cara, assim, as pessoas já falaram, não, que o manifesto fica mais simples, porque o Marx é muito difícil. O Marx é muito difícil, o Capital, né? Assim, o Capital é um porre. Eu nunca consegui terminar de ler aqui, nem o primeiro livro daquilo lá, e olha que gastei, me esforcei mesmo. Mas o manifesto não, o manifesto é muito fácil de ler. Quer dizer, você não precisa ler isso daqui para, vou ler isso daqui em quadrinho porque é mais fácil do que ler. Não, o livro, leiam o livro, é divertidíssimo, tem senso de humor. E eu acho que uma das vantagens deste livro foi justamente trazer o senso de humor, às vezes o sarcasmo do Marx, até a escatologia do Marx, sabe, que é uma brutalidade, ele fica esculhambando os adversários políticos. Aqui é a parte 4, principalmente, né, que tem as estátuas dos tipos de socialismo, então, e ele zoando com todas as estátuas. Mas é isso, o processo que eu publiquei é também o Coração das Trevas é delicioso de ler o original. Você não precisa, não é assim, vou ler a versão da Catherine Anyango, né, que a gente publicou, para, em vez de ler. Não, eu acho que tem que ler os dois. A versão dela do processo, do Coração das Trevas, da Catherine Anyango, é muito viva. E o que isso me interessou, porque ela é uma artista negra, e pegou aquela história do colonialismo e pegou essa porção de, sabe, como aquilo, a questão racial ali, assim, como que foi sabe, desse aspecto. Então misturou com o Diário do Congo, do Conrad e tal. Então ficou um livro novo. É uma outra coisa. É mais ou menos como fazer uma música a partir dos Miseráveis. É outra coisa. Você lê o livro, você tem. E isso me interessa. Não me interessa ficar fazendo livro para facilitar a leitura, para incentivar a leitura. Eu acho que as pessoas podem. Eu nem acho que as pessoas têm que ler e tal. Não sei, eu não acho mesmo. Aliás, eu acho que tem uma coisa no Brasil que é muito triste no mundo inteiro, que é essa obrigação das pessoas serem alfabetizadas, sabe? Porque, assim, tem um monte de gente que não quer, que não lê, tem dificuldades, que não teve chance, e a sociedade, ela é muito preparada, assim, o máximo que ela fornece para as pessoas é a alfabetização, no máximo. No caso do Bolsonaro, nem isso, mas o máximo é alfabetizar as pessoas. Não, eu acho que a sociedade tinha que ter
uma coisa, ainda mais no Brasil, que tem... Você sabe que tem 12% das pessoas no Brasil que são alfabetizadas, capazes de entender texto. É 12% da população. Agora, você imagina essas pessoas todas, esses outros 88% da população brasileira, assim, lidando com ônibus, com as placas, tudo. Assim, é um absurdo que a gente não tenha uma política mais ativa para as pessoas que não leem. E tem direito de não querer saber ler. Tem que ter direito de não saber ler. Então, assim, eu estou um pouco me importando se os quadrinhos... não, mas isso daqui é importante porque introduz a leitura, faz as pessoas lerem. E é um quadrinho porcaria, dane-se isso daqui, não precisa disso. E eu conheci já várias pessoas muito inteligentes, analfabetas, muito sabidas, muito sábias. Eu conheci muita gente e conheci uma quantidade enorme de gente, acadêmicos e tudo, que são umas bestas quadradas. Então, assim, eu estou pouco me lixando dos meus quadrinhos ajudarem a introduzir a literatura, e quando eu faço as adaptações, publico as adaptações, é porque me interessa o resultado final. Isso daqui eu estou publicando, eu tinha há muito tempo que eu já estava querendo, comecei a traduzir o manifesto e tal. Eu tinha muita divergência, eu acho que tem vários problemas nas traduções do manifesto tal, assim. Então já tinha vários anos que eu já ficava estudando. Mas o que me fez publicar isso daqui, quer dizer, claro, implantar o comunismo no Brasil, mas foi de, sabe, porque o livro é lindo, o livro recupera, sabe, teve várias outras adaptações do manifesto, mas era aquela coisa que queria ser educativa. Esse não, é furiosa, é uma adaptação... Assim, né? É meio steampunk, assim, tem uma coisa de briga de robô. A Miti falou uma coisa que eu achei genial hoje, que ele lembra o Guerra dos Mundos, né? E assim, bate com isso. A Guerra dos Mundos, aquelas ilustrações do Guerra dos Mundos, ele traz essa potência do negócio, sabe? Uma chave, eu não tinha pensado nisso e ainda estou pensando a respeito. Acabei de conversar, ela acabou de me falar isso, ainda estou matutando a respeito. Legal. Enfim. E aí, para terminar, só porque acho que vai começar o evento ali daqui a pouco, o final dessa adaptação aqui mostra como esse texto envelheceu e as pessoas meio que se desgastaram dele, aparecem as ruínas ali da estátua do Marx e do Engels, e sugere um movimento cíclico de retomada desse pensamento, quando ele fala que o espectro assombra o mundo, né? Que é a última cena dessa adaptação. Como é que você vê o Manifesto Comunista hoje, 2019, assim, 2000 e Bolsonaro? Tem uma coisa que o manifesto deixa mais claro do que qualquer coisa. Assim, o Marx considera o que como falar? Existe uma questão do Marx acreditar na classe trabalhadora como um poder capaz de transformar o mundo. E ele diferencia quem não acredita nisto, mesmo acreditando que o capitalismo é ruim, mesmo acreditando que a sociedade poderia ser melhor organizada, ele joga para escanteio, ele trata e coloca tudo para fora. Hoje em dia, criou-se essa figura, algumas décadas, um século, dessa figura que é o acadêmico marxista, ou jornalista marxista, e para o Marx isso daí seria inconcebível. O marxista é um militante, o marxista é aquele que está militando. É mais importante isso do que... Aí a gente entra num problema, numa angústia, porque como falar, fé na classe trabalhadora está muito abalada. Hoje em dia, assim, cadê a classe trabalhadora? Onde está a classe trabalhadora capaz de realizar as profecias do Marx, né? Aparentemente, né, hoje é 1º de maio, cadê as grandes manifestações? Era um dia tradicional e não é séculos atrás.
Era algum tempo. Então, assim, eu acho que nesse momento a revolução é impossível, mas daqui a pouco pode já não ser mais. Sabe, nesse momento o manifesto parece antigo, mas amanhã pode já não ser mais, porque as coisas mudam. Assim como se desmancha no ar, que é uma coisa que o Marx fala, elas se constroem de repente do ar. Ixi, eu tô parecendo marxista. Não. É que eu tô vendendo meu peixe, é que eu quero que eu vender esse livro e ficar rico às custas da implantação do comunismo. É isso. E assim que tiver o comunismo plantado no Brasil, eu vou para Portugal. Certo. Então é isso, Gui. Queria agradecer a tua presença aí no nosso Obrigado, canal. Obrigado pela entrevista. Já que a gente está tendo uma entrevista assistida, posso pedir uma salva de palmas aí para vocês, para a gente pegar um background? Massa.